A culpa é sua, Duílio. A culpa é totalmente sua e dessa cambada de safado que fazem parte dessa chapa maldita da Renovação e Transparência, que vem ano após ano destruindo o Corinthians e fazendo com que nós, torcedores, sejamos humilhados pelos nossos rivais. A gente não tem paz porque a gente não tem técnico, a gente não tem elenco e a gente não tem diretoria, a gente não tem ninguém por nós. Ficam falando de democracia, democracia corintiana para lá, democracia corintiana para cá, mas nós, torcedores, nós que movemos esse time, nós que fazemos a história nesse time, nós não temos a nossa voz ativa, nós não somos ouvidos por vocês, vocês nos calam. O Corinthians hoje é o maior exemplo de hipocrisia a respeito de democracia, porque vocês falam de democracia, só que o Corinthians é gerido por uma elite que tá cagando e andando pro torcedor de verdade. Vocês são os maiores culpados de estarem jogando a história do Corinthians no lixo. Vocês nos envergonham. Vocês envergonham a instituição Corinthians. Vocês envergonham a história dos nossos fundadores. Vocês nos envergonham. Vocês não nos representam. Acabou. Acabou. Não tem mais meias palavras para vocês. A gente está de saco cheio de ver o Corinthians sendo humilhado por qualquer time minimamente treinado por um treinador de verdade. Nós não temos técnico. Nós temos um estagiário. Um cara que até outro dia era analista. E mais uma vez, vocês apostam num cara que não tem lastro nenhum para poder comandar um time do tamanho do Corinthians. Vocês são uma decepção. Vocês são uma vergonha. Timão. Timão. Salve, Corinthians! Depois daquela palhaçada de ontem, não tem como perguntar se vocês estão bem, porque se vocês sentirem a mesma coisa que eu sinto a respeito do Corinthians, a minha indignação não passou desde ontem. Já fazem mais de quase 24 horas desde aquela palhaçada, daquele vexame que o Corinthians deu lá em Belém do Pará, e a única coisa que eu sinto é ódio. Ódio por essa diretoria que tá cagando pra torcida. Ódio por esse cara que nem técnico é. Não do Fernando Lázaro, eu não tenho ódio do Fernando Lázaro. Eu tenho ódio dele ser treinador do Corinthians, porque ele não tem tamanho pra isso. E ódio desse elenco que tá cagando pra nossa torcida também. Chegam todos cheios de pompa no hotel e não olham nem na cara do torcedor. É ridículo. Vocês são quem? Toma vergonha na cara. É triste, meu, que hoje eu não vou falar a respeito do jogo, porque não teve jogo. Teve uma humilhação. Teve um time treinado, que vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, que em 14 ou 16 partidas, se eu não me engano, não me lembro, conseguiu 12 vitórias, acho que são 14 partidas e 12 vitórias. Sabe de que time que eu tô falando? Não é do Corinthians, é do Remo. O Remo em 14 jogos nessa temporada tem 12 vitórias. E é um time que tá na Série C. Série C! E a gente viu o Corinthians ser humilhado por um time da Série C. Lázaro, você é analista, né? Cadê a sua análise a respeito da partida de ontem? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? O que você estudou para poder colocar na sua cabeça que era hora de... Não, vamos mesclar o elenco, porque, né... A gente precisa preservar os jogadores. O time ficou um mês sem jogar. Jogou semana passada. Ficou mais uma semana sem jogar para poder jogar ontem. E você vai e reveza o time. Coloca gente que não tem capacidade de ser titular no Corinthians. O que o Maicon fez para poder ser titular no Corinthians? Desde que ele voltou. O único jogo bom dele foi contra o Boca Juniors o ano passado. Nessa temporada ele não fez nada que justificasse ele ser escolhido como titular ontem. Até o Cantígio, que fica escanteado, merecia mais jogar a partida de ontem do que o Maicon.
Mas não, você vai colocar o Maicon. O que o Paulinho fez para merecer ser titular do Corinthians? Tá jogando pelo nome, né? Tá jogando pelo que ele conquistou em 2011, 2012, 2013. Porque sim, nesses anos, o Paulinho representou e muito a camisa do Corinthians. Jogou muito. Um dos maiores volantes que eu vi jogar na história do Corinthians. O que justifica colocar o Paulinho mais pesado do que uma Kombi cheia de peão subir no morro de paralelepípedo num dia que chove? O cara não consegue correr e ficou 85 minutos jogando. Você não dá oportunidade pra molecada num jogo que tá ganho contra o Liverpool, que tava 3-0, e o time tinha oportunidade de estrear a Barleta, de colocar o Pedrinho, ver os moleques jogar. Não, coloca os moleques na fogueira. Estreou o Barleta ontem, pra quê? Colocou o Matheus Araújo pra poder jogar 5 minutos, pra quê? Ah, merda! Você não estuda? Você parece burro! Você parece que é burro, rapaz! Eu tô falando! Pelo amor de Deus! Vocês não respeitam a história do Corinthians? Dá pra resumir o jogo de ontem da seguinte maneira. No primeiro tempo, o Remo bateu. No segundo tempo, o Corinthians apanhou. Chega! Você não serve para ser técnico do Corinthians. Você pode ser uma pessoa muito boa, mas não serve para ser técnico do Corinthians. Já deu. A gente precisa de um técnico de verdade. Nos últimos anos, eu estava vendo uma matéria no Time do Povo, falando que nos últimos anos, o Corinthians testou seis caras que não tinham lastro nenhum para ser treinador do Corinthians. Carille, Osmar Loz, Coelho, Lázaro, Silvinho e o Jair Ventura, que só tinha feito uma temporada como treinador. Vocês acham que o Corinthians é o quê? Aquela frase, o Corinthians não é brincadeira? Só serve pra música então, né? Porque pra vocês o Corinthians é brincadeira sim. Chega! A gente vê o Corinthians sendo destruído ano após ano por gestões que estão nem aí pro time. Um presidente que assumiu o clube com uma dívida de 450 milhões de reais e entregou no final do seu mandato com uma dívida de quase 1 bilhão de reais. E depois vem em podcast falar, não, mas como numa instituição de fins lucrativos pode dever até 2 bilhões. E contrata jogador como? E paga estádio como? E conquista campeonatos como? Vocês são ridículos. Renovação e transparência, vocês são ridículos. Você é ridículo, Duílio. Você destruiu o Corinthians juntamente com o André Sanches e com toda essa patota aí da renovação e transparência. Vocês acabaram com o nosso time. Vocês acabaram com a nossa expectativa de qualquer conquista. Para muito corintiano, o ano já acabou. A gente tem alguma expectativa de melhora? Principalmente agora que o nosso principal jogador está no departamento médico e só volta daqui 2 meses. Daí eu tenho que ver o senhor Duílio falar que não, nós corremos atrás do Cristiano Ronaldo. Vá merda! Você tá tirando a gente de otário? Você acha que a gente é trouxa por acaso? Correu atrás do Cristiano Ronaldo, mas agora que o time realmente está precisando de jogador, não, o nosso elenco é muito capacitado e nós estamos com o elenco fechado, só vamos correr atrás de alguma alternativa no mercado no meio do ano. Você tá tirando a gente de otário. Você tira a nossa torcida pra merda. Você tá achando que a gente é besta. Tô cansado já disso. Não só eu. Tenho certeza que mais de 30 milhões de pessoas estão, assim como eu, cansados dessa palhaçada que virou o Corinthians. Vocês estão esperando o quê? Para poder tomar uma providência, criar vergonha na cara, virar homem e assumir a responsabilidade. O Corinthians não jogou nada ontem. E o Corinthians não vem jogando nada fora de casa. Parece que é cômodo pro elenco. Vamos jogar de qualquer jeito fora de casa, porque em Itaquera a gente garante. Quem garante que em Itaquera vocês conseguem classificação? O Ituano não serviu de exemplo não, né? A eliminação pro Ituano, um time da Série B, não serviu de exemplo não. Quem me garante que vocês vão ter vergonha na cara, vão correr e vão honrar o nosso manto? Vão honrar essa camisa aqui? Ninguém dá garantia de nada. Vocês envergonham a instituição Corinthians. Vocês humilham o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Vocês humilham a nossa memória, vocês humilham o nosso esforço, vocês humilham todo o trabalho que a gente tem ao longo do mês para poder juntar um dinheiro, comprar uma camisa, poder ir ao estádio. Com essa atitude ridícula de vocês, não demonstrando vontade nenhuma de jogar bola. Quero pedir para você, torcedor, que se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para ficar por dentro das novidades aqui do canal, beleza? Isso vai me ajudar muito e mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante para todos os corintianos, certo? Me ajuda aí, me dá essa força. O canal tá chegando aos 500 inscritos, né? Estamos no comecinho ainda, mas eu tenho fé que com a sua ajuda, com a sua inscrição, com o seu like, com você falando, pô, tem um menino lá que tá fazendo um trabalho legal falando do Corinthians, a gente vai chegar longe, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians!